Olá, começa agora mais um Mundo Bitcoin, o seu programa semanal sobre moedas digitais. Depois de umas semanas fora, hoje a gente está aqui de volta e recebo o Rodrigo Batista, CEO do Mercado Bitcoin. Obrigado pela presença, Rodrigo. Eu que agradeço o convite, Rodrigo. Bom, a gente estava aqui preparado para falar um pouquinho sobre essa nova máxima do Bitcoin. No fim de semana já tinha renovado, hoje está renovando de novo. Mas aí estavam preparando o programa aqui, uma notícia bombou, está bombando agora e pode puxar ainda mais a moeda. Vamos aproveitar o Rodrigo aqui para comentar. Bom, para quem ainda não viu, a CMA, que é a Bolsa de Chicago, Bolsa de Mercadorias de Chicago, disse que vai lançar futuros de Bitcoin na Bolsa. Uma notícia muito esperada, né, mais aceitação para a moeda ainda. Então vamos entender aqui com o Rodrigo o que isso muda e para onde que a moeda pode ir agora. Tá. Aproveitar a notícia aí que... Vamos lá, a notícia saiu agora, né? Então eu li ela há pouco, assim, mas como eu estava comentando aqui antes do programa, eu acho que é talvez aí uma das notícias mais relevantes para o preço do Bitcoin na história. Para quem não conhece esse mundo de capitais, a CME é a maior bolsa do mundo, ela negocia futuros de diversas mercadorias, de café, ouro, praticamente todas as mercadorias negociadas em bolsa tem um equivalente negociado lá na CME. A CME é dona da NYSE, então, da Bolsa de Nova York, é de fato a maior bolsa do mundo. E o que eles anunciaram hoje é que, ainda nesse trimestre, eles vão passar a negociar futuros de Bitcoin. Basicamente, futuros é um jeito de você comprar e vender um ativo, nesse caso o Bitcoin, sem precisar ter aquele ativo específico. Sim. E nesse caso aqui, ela está dizendo que todo dia esses contratos vão ser liquidados, né? Então, quem comprou e quem vendeu vai precisar pagar uma diferença em dólar ao fim do dia. Então, é um contrato que vai trazer bastante novidade para o mercado de bitcoins no mundo. Legal. E aí a gente vê agora moeda chegando nos $6.400. Você acredita que essa notícia aí pode levar a uma nova arrancada? Como é que você está vendo? Vamos aproveitar. Como é que você está vendo esse cenário aí? Tivemos umas certas turbulências, sim, mas o mercado parece que se assentou. Até ia comentar se você está vendo, talvez, até menos volatilidade. Não sei se o mercado está ficando cada vez mais maduro, é uma coisa que a gente sempre comenta por aqui no programa. Sim. De questão da China, essas questões vão deixando esse mercado mais maduro, que fica até lógico, com alterações grandes, até porque o valor é grande da moeda, mas como é que você está vendo o cenário agora nesse geral aí? Uhum. Eu acredito que parte dessa alta que a gente viu nos últimos dias já tinha a ver com essa notícia. Eu tenho bastante certeza que quem sabia antes que isso acontecer já estava operando e comprando, e eu acho que parte dessa alta veio por conta disso. Por conta dessa notícia, eu acho que o preço tende a aumentar, porque vai ser um caminhão de dinheiro entrando nesse mercado. Assim, eu acho que vai ser pré e pós esse futuro lá na CME. Tá. E falando um pouco do preço especificamente, nos últimos tempos, de fato, o Bitcoin está mais forte, o preço tem variado menos, né? Então, mesmo uma notícia como um mercado do tamanho da China parando a negociação dos Bitcoins não afetou ele tanto quanto afetaria 2 anos atrás. Então, acho que ele está muito mais forte do que era há 1 ou 2 anos. Legal. Ó, pessoal, vamos aproveitar aqui, eu esqueci de comentar, a gente está ao vivo no Facebook, vamos mandando perguntas aí, que daqui a pouco a gente aproveita aqui o Rodrigo para a gente tirar umas dúvidas de vocês aí sobre esse cenário das moedas, cenário de Bitcoin, vamos aproveitar aqui. Voltando a essa questão da CME, você comentou aí, né, como é que funciona mais ou menos o mercado de futuros, não é algo tão simples assim, mas para o investidor que está querendo entrar tudo bem que isso é lá nos Estados Unidos, tá, mas pensando mesmo no investidor americano, como que isso facilita, como é que isso ajuda? Tá. Apesar de ser uma novidade, tentar entender um pouquinho aí como é que fica a questão. No caso do investidor, por exemplo, o que vai acontecer agora é que você tem uma gama muito grande de pessoas que não estavam
interessados em Bitcoin ou não tinham acesso ao Bitcoin que vão passar a estar. Tá. Então, basicamente, assim, qualquer um nos Estados Unidos ou estrangeiros que já negociam nos Estados Unidos, que já estavam negociando outros futuros de petróleo, de café, de ouro, de ações, que é um mercado gigantesco, agora eles vão ter a possibilidade de negociar bitcoins. Antes, eles não faziam isso porque eles não tinham clareza regulatória de como, por exemplo, colocar bitcoin no balanço, se é uma moeda, se era um ativo, como colocar, preço, essas questões. Tem a questão da guarda, que é uma questão muito importante. Então, se você é um investidor que está lidando com dezenas ou centenas de milhões de dólares e tem isso em Bitcoin, como que você vai fazer a guarda das chaves desses Bitcoins? No caso de um futuro, você não precisa se preocupar com isso. Então, isso também traz uma dinâmica diferente para esse mercado. E o que a gente vê aqui na prática, assim, fundos de investimento, fundos de pensão, pessoas físicas que já operam em bolsa normalmente vão passar a operar agora, ou ter a opção de operar Bitcoin. Antes não, Bitcoin era uma coisa mais apartada no mercado financeiro. Legal. O Vinícius Marcelo pergunta o que muda ao comprar moeda. Acho que ele está querendo dizer com essa notícia, acho que para quem já opera Bitcoin, acho que é só questão do preço, é lógico, mas acho que forma, ou acho que isso não afeta assim, eu acho que para quem só compra ou vende pouco, não vai mudar nada, então a dinâmica continua mesmo, vai continuar operando em uma exchange como o mercado Bitcoin ou como Coinbase. Mas a dinâmica de preço tende a mudar. Tá. O mercado de futuros, na verdade, assim, o mercado de Bitcoin ele é diferente dos outros porque ele não tem, por exemplo, um horário de início e de fechamento. A negociação acontece 24/7, todos os dias do ano e em diversos mercados ao mesmo tempo. No mundo inteiro está sendo negociado Bitcoin. No caso de um mercado de futuros, por exemplo, ele tem um horário de abertura e um horário de fechamento. Então, você vai ter negociação de bitcoins no mundo inteiro durante esse horário de abertura e fechamento da Bolsa de Nova York, de Chicago, e depois vai ter negociação fora acontecendo sem que a Bolsa de Chicago esteja no jogo. Então, a questão do preço e da volatilidade, eu tenho certeza que vai ficar diferente, entendeu? Então, o pessoal esperando o fechamento, esperando a abertura, isso é uma novidade. Eu acho que é a primeira vez que um artigo 24/7 vai ter futuros listado. Então, eu tenho certeza que isso vai impactar o preço, mas eu acho que deve impactar a volatilidade, mas eu não sei como. Legal. Isso a gente vai aprendendo aos poucos. Né? Você está super quente aí. Exato. Tem um pessoal aqui perguntando umas coisinhas básicas. Vamos ver se a gente consegue ajudar um pouquinho aqui. Tem gente que quer saber como comprar bitcoins. A gente já apresentou isso em outros programas. Quem que foi aqui? O Manuel Honório. Se quiser, logo no primeiro programa, a gente põe o link aqui depois, a gente colocou a tela aqui direto, mostramos pela tela como é que você abre conta, compra, vende bitcoins. Então aqui depois a gente pode mostrar com mais calma esse primeiro passo aqui, né? Pessoal perguntando sobre carteiras, tem muito essa questão de deixar a carteira na exchange ou não, ter a sua própria carteira. Eu sei que vocês são a exchange, mas como é que você vê essa dinâmica? Acho que o que eu já aprendi um pouco por aqui é que depende muito do tipo de investidor, né? Tem gente que precisa de um tipo de carteira muito mais segura, tem gente que não necessariamente, opera pouquinho. Sim. Você vê dessa forma? Você acha que... Tá. Essa é uma questão que, assim, as exchanges normalmente falam que para você não deixar o dinheiro nelas por um motivo bem básico, que é diminui o risco da exchange como negócio, porque ela vai ter que lidar com menos bitcoins armazenados nela. Tá. Sendo bem claro, assim, é um conselho que pensa mais um pouco no negócio do que no consumidor. A gente sabe que a guarda de bitcoins não é uma coisa simples. Então, assim, é sempre mesmo preferível que você guarde consigo, mas você tem que ter muita certeza do que você está fazendo. Eu já ouvi muitas histórias de pessoas
perdendo ou transferindo bitcoins de jeito errado, porque está fazendo por conta. Então, eu acho que essa decisão ela envolve risco nos dois casos. Se você assume o risco de guardar, você tem que saber como fazer, tem que ter noção dos riscos que você corre. Sim. E se você guarda com uma bolsa, com um exchange, por exemplo, como com a nossa empresa, você tem que saber que nossa empresa é alvo frequente de ataques, que pode ter indisponibilidade e tudo. Mas assim, a gente lida com uma quantidade, lida com o Bitcoin o tempo inteiro, então a gente sabe bem como fazer a guarda. Sim. Então, acho que é o critério de cada um. A gente no mercado do Bitcoin não fala, insiste que você tem que tirar, não. A gente oferece um serviço, a gente cobra um preço por esse serviço, a gente tem que garantir que seus Bitcoins estão seguros. Acho que cada carteira tem ali seus riscos, suas vantagens. Exato. A gente também. Exato. Eu já perdi aqui quem que perguntou, mas a gente aqui já fez um programa também comentando um pouco os tipos de carteira. Então, o pessoal que quiser olhar, depois eu ponho a playlist aqui no programa aqui. Estavam perguntando sobre compra, o jeito mais seguro de comprar. Eu acredito que é usar exchanges ou as corretoras. Sim, lógico. Se você tiver alguém de muita confiança para comprar diretamente. Sim, exato. Mas hoje a gente vê muito grupo de Facebook e essas coisas. É bom tomar cuidado, principalmente para quem está no início. Quem não sabe direito, acho que tem que tomar esse cuidado, né? Já entra num grupo de Facebook, tem lá 100 mil pessoas no grupo. Estou vendendo Bitcoin, não sei quanto. Tem que sempre tomar esse cuidado. Acontece muito também, está muito comum golpes de pirâmide financeira. Então, o pessoal fala, invista em Bitcoin comigo, que você vai ter 5% de retorno por dia, promessas absurdas assim. Não tem isso, não existe isso no mundo de você ter ganho sem risco. Então, tomar muito cuidado com essas ofertas de pirâmides também. Essas coisas de pirâmide é o que a gente fala sempre aqui. O pessoal tá falando que você vai ganhar alguma coisa sem fazer nada, é porque tá estranho, né? Não é... Por que ele não está ganhando tudo sozinho para ele, né? A não ser que seja com o preço mesmo subindo, não tem outro jeito de ganhar dinheiro aqui, né? O pessoal comentando de mineração. Você acha que no Brasil, o Anderson Arena está perguntando se minerar no Brasil é viável? Você que está mais dentro, eu sei que a questão da China se complicou um pouquinho ali e tal, mas a China é dada como um grande centro de mineração ali. Sim. Você que está mais nesse meio, como é que você acha que no Brasil minerar Bitcoin é viável? Eu vejo muita gente comentando que outras moedas é melhor, é mais fácil. Como é que você... eu ouço falar das outras também. Assim, para entender rapidamente, a mineração você depende de conseguir acesso a chips, né, de mineração, a ASICs a um preço competitivo. Então, e você normalmente precisa de energia elétrica barata para fazer esses chips rodarem e precisa ser um lugar um pouco frio para você não gastar muito com a refrigeração dos computadores e dos chips. No caso brasileiro, você não consegue comprar computador barato, importar computadores baratos e chips baratos. A energia elétrica aqui, comparada com o resto do mundo, é muito cara, 10, 20 vezes mais cara. Sim. E aqui, na maior parte do território brasileiro, o clima ele é quente, né? Então, você tem tudo desfavorável para entrar no negócio de mineração. Então, as pessoas sérias que mineram, os brasileiros sérios que mineram, acabam indo para o Paraguai, em que essa equação fecha melhor e tudo. Já ouvi falar que realmente com outras moedas isso acontece um pouco menos, mas o risco deve ser maior, né? Porque você vai estar lidando com moedas com flutuação de preço muito maiores que o Bitcoin. Legal. O Celomar Silva, ele está perguntando se você palpita algum suporte no Bitcoin. Eu vou adaptar um pouquinho aí, se a gente pode comentar um pouco também sobre os riscos, né? A gente, boas notícias vindo aí, CME e tal, mas hoje, que você vê como prováveis riscos que podem travar um pouco, podem trazer uma turbulência nesse mercado? Como é que você... Nesse mês a gente tem um risco gigantesco, tem uma discussão bem grande de alterações dentro do protocolo do Bitcoin.
o que aconteceu basicamente aqui em maio, um grupo de empresários, na maioria ligados a um investidor chamado Barry Silbert. Eles fizeram um acordo em Nova York de fazer alterações no Bitcoin. Essas alterações devem ser efetivadas nesse mês, só que o grupo principal de desenvolvedores do Bitcoin são contra. E aí está tendo um embate muito grande desses dois grupos, e isso pode jogar o preço do Bitcoin para bem baixo, assim, dependendo de como esse conflito for se desenrolar. Assim. Há cenários bem pessimistas do que pode acontecer com isso, então esse mês assim, a gente tem um risco bem grande. Legal. E tem algum outro? Você vê, tem gente aqui perguntando questão de regulamentação também, né? Eu vi hoje, por exemplo, o Vietnã parece que bloqueou, negou agora a negociação com Bitcoin. Tinha a própria questão da China. Como é que você vê o mundo aí aceitando a gente viu moeda antes também já na Venezuela. Eu acho que o Bitcoin ele foi criado lá para ser uma moeda resistente a governos e resistente à censura. Essas proibições que já ocorreram, por exemplo, a maior foi essa da China, mostraram que, apesar da China, nada aconteceu. O preço caiu de fato, mas já voltou e já estamos... Isso faz, não sei, 2, 3 meses. É pouquíssimo tempo. Exato. Então, eu acho que cada proibição ou cada regulação restritiva mostra que ele está cumprindo o papel dele, que é de ser um dinheiro resistente à censura. Duvido que os chineses tenham parado de usar, ou de comprar, ou de negociar. Só estão fazendo de formas um pouco mais improvisadas. Sim. E os boatos já são que pode ser que volte anuncie a volta aí da negociação. Então, porque também não é a primeira vez que a China faz isso, né? Esse tipo de coisa. Então, principalmente vindo da China, as pessoas têm que tomar muito... Lógico que assusta de cara, mas acho que tem que tomar muito cuidado com as notícias. É um governo meio... É uma cultura diferente que a gente realmente não tem como entender exatamente o que está acontecendo. Pessoal, tem muita gente vive perguntando que eu acho que é um tema que a gente poderia tratar num programa só, mas só para a gente também levantar rapidinho. O Felipe Augusto perguntou para falar um pouquinho sobre Bitcoin e imposto de renda. Não sei se você quiser dar uma resumida, depois a gente pode até tratar disso, assim, mas... É muito simples para você declarar Bitcoin no imposto de renda, tá? Assim, quando o pessoal fala que o Bitcoin não é regulado, a gente tem que tomar cuidado que assim, ele não tem uma regulação específica para ele, mas ele já está na maior parte das leis brasileiras e do mundo, ele já é coberto de alguma forma. No caso brasileiro, existe uma lei de como você declara ganho de capital com negociação de quaisquer ativos. Então, se você comprou um quadro de um pintor que estava lá com 17 anos, começando a carreira dele, esse pintor estourou e você vendeu aquele quadro que você comprou por R$100, por R$100 mil, por exemplo, você precisa declarar o ganho e pagar um imposto em cima desse ganho de R$ 99.900. Com o Bitcoin é a mesma coisa. Então, se você comprou Bitcoin e vender Bitcoin, você precisa pagar um imposto que a gente chama de ganho de capital de 15% no imposto de renda. Tem uma regrinha que fala, só que você precisa, para declarar, você precisa vender mais que R$35 mil no mês. Não é ter lucro, é vender mais que R$35 mil no mês. Vendeu mais que R$35 mil no mês, você precisa pagar 15% sobre o ganho que você teve com os bitcoins. Aí você faz no mês seguinte um DARF lá, né? Quem, por exemplo, opera ações já tem o costume. Basicamente você preenche o DARF, calcula o imposto que você tem que pagar, vai no banco e aí tá tranquilo. Não é nada muito complexo também. E aí está nas regras, né? Sim. Uma outra questão é que se você comprou, por exemplo, comprou um Bitcoin por R$20 mil no mercado Bitcoin. Quando chegar em dezembro desse ano, você precisa falar, comprei um Bitcoin no mercado Bitcoin por R$20 mil lá na parte de bens, outros bens, que aí você pode descrever o que é, porque o Bitcoin não tem ainda lá a opção para você escolher. E a própria Receita fala que você consegue provar isso
com a nota fiscal. Então, assim, desde o primeiro dia de operação do mercado Bitcoin, a gente emite notas fiscais. Todos os clientes recebem. Basta entrar no site da Prefeitura de São Paulo e pegar as notas fiscais. E aí guardar essas notas fiscais de maneira digital, por exemplo, para, se a Receita pedir alguma coisa, você tem a documentação para comprovar. Legal. Nada muito complexo. Não, é bem tranquilo. Sim. O Luiz Coutinho, ele lembrou aqui, era um assunto que a gente pensou em tratar, que ele citou o Buffett, que esses dias saiu aí, que ele falou, fique longe dos bitcoins, não é a primeira vez que ele comenta algo como isso. E aí a gente também pode aproveitar e lembrar que, né, como eu estava conversando com você um pouco antes, os banqueiros estão muito contra a moeda, mas a gente está vendo, essa semana a gente até publicou no Infomoney, hedge funds evoluindo, comprando mais, apostando mais na moeda, gestores mais de olho nisso. Como é que você vê essa briga entre esses lados? A pessoa que perguntou, eu não sei se chegou a ver a notícia do Buffett, por que ele disse que para ficar longe do Bitcoin. Eu não lembro exatamente qual foi a frase dele, mas... eu também não lembro, mas o que eu acho que a gente tem aí mais uma categoria profissional, sim, sendo incomodada pela tecnologia, igual a gente já teve diversas outras aí. Eu acho que a mais em voga é a briga entre taxistas e empresas como Uber, Cabify, o próprio 99. O que eu acho que assim, eles de fato ainda não entenderam o potencial da tecnologia, mas como você falou, tem hedge funds entrando, tem investidores institucionais entrando, a própria CME entrando, alguns deles devem até ser acionistas da CME. Exato. Então eu acho que essa turma deve rever aí essas frases em um ano no máximo. Sim. E a gente está quase no finalzinho, mas aproveitando essa linha, hoje eu publiquei uma matéria no Infomoney comentando, um economista, agora não vou me recordar o nome, falou que para ele o futuro, na verdade, são as moedas digitais lançadas por bancos centrais e não exatamente as criptomoedas. Não que isso seja realmente o futuro, mas você acha que essa pode acabar sendo uma contribuição do Bitcoin, de outras moedas, para os bancos centrais? Eles acabam entrando no meio e aí talvez a gente passe a ter as duas coisas, né? Tanto moedas, porque realmente digitalização, essas coisas é o futuro, né? A gente está cada vez mais dentro do computador, do celular, e você acha que mesmo, né, o real mesmo, se eu virar um real digital, né, assim, é do banco e tudo mais, mas você acha que tem algum poder? Eu acho que, pensando, você fica no meio do caminho, né, do processo, entre a ideia, o ideal do Bitcoin, dessas moedas, e não. Como é que você eu acho que não faz sentido nenhum na minha cabeça. Esse assim. tipo de... eu acho que as críticas do Satoshi, que é o apelido de quem criou o Bitcoin, né, ao sistema financeiro, elas vão continuar valendo, independente se o Banco Central está imprimindo em papel ou emitindo uma moeda digital. A questão de ser descentralizado, a questão de ser resistente à censura, a questão de ter uma política econômica clara para todo mundo, que vai haver 21 milhões de moedas, qual que é a taxa, quantas unidades vão ter em qualquer período da história da humanidade, você consegue saber quantas unidades de Bitcoin tem. Tudo isso se perde com dinheiro estatal. Isso, cara, eu lembrei aqui de quando eu estava começando com a internet, dos Correios teve a brilhante ideia de que eles iam servir e-mail para a população brasileira. A gente vê o que aconteceu com essa ideia aí. Acho que fica uma boa comparação. Acho que tem potencial de ser a mesma coisa. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa. Agora, para a gente finalizar aqui, o Hélio, ele é uma pergunta bem básica que a gente já deve ter tratado algumas vezes. Mas assim, ele pergunta, qual a fundamentação para operar Bitcoin? Como é que a gente tem uma diretriz no cenário macro? Ele diz que até agora, pelo que ele vê,
parece ser bolha mesmo, mas como é que... Para o pessoal entender um pouquinho, a gente sempre relembra aqui, por que eu, né, que eu devo olhar no Bitcoin, que eu devo entender desse Pensando mercado. um pouco nos fundamentos dele, o que eu gosto de fazer assim por exemplo, fazer um paralelo com empresas digitais disruptivas. Tá? Então vamos pegar o caso do Facebook. O Facebook ele foi criado lá num quarto, de repente um dia alguém lá, eu acho que foi o Saverin foi lá e colocou uma quantia, que eu não lembro quanto de dinheiro, pelo valuation que ele fez lá de quanto valia o Facebook. Sim. Pois o Facebook fez um que a gente chama de rounds de captação, né, de momentos de captação, em que ele foi captando dinheiro, mas assim, com intervalo de meses e anos. E aí a cada a gente sabia quanto o Facebook valia. Até que um dia o Facebook foi listado em Bolsa de Valores, então para a gente saber o quanto o Facebook vale, é só olhar agora em qualquer terminal que tenha preço, qualquer site que tenha preço. O Bitcoin, desde o primeiro dia, o que acontece é que ele já tem preço a todo momento. Então, a gente vê a primeira operação lá, que foram negociadas 10 mil pizzas, 10 mil bitcoins por 2 pizzas. Então, sabia-se mais ou menos que cada pizza valia 5 mil bitcoins. Se você pegar que uma pizza vale, por exemplo, $25, você faz a divisão ali e você sabe quanto vale o preço do Bitcoin. Não vou me atrever a lidar com zeros agora. Mas era coisa de menos de centavo de dólar cada unidade de Bitcoin. E aí você teve as pessoas começando a negociar e ver valor nele, trocando isso todo dia. E a gente vê isso acontecendo até agora. Sim. Então, o que eu acho que assim, eu não sei te falar se é bolha ou não, mas para mim isso é o mercado ou o mundo tentando descobrir quanto vale essa tecnologia. Sim. Ela não vai ter a capital aberta. É como se ela tivesse capital aberto desde o primeiro momento em que ela foi criada. E aí a gente tem uma tecnologia que ela é ao mesmo tempo uma reserva de valor, ela é uma moeda, tenta ser uma moeda global, ela tenta ser um dinheiro à prova de censura, ela tenta ser um protocolo dentro do ambiente de internet. Então não dá para, eu acho uma bobagem essas discussões se o Bitcoin é dinheiro, se ele é ativo, se ele é protocolo, essas coisas. Ele é tudo. Assim, é igual seria, pegando o caso do Facebook de novo, o Facebook é uma empresa de telecomunicações, ele é um álbum de fotografia na internet, ele é um chat, ele é aquilo que foi construído e não se encaixa em nada. Acho que o Bitcoin é a mesma coisa. Então, o que eu acho que é assim, o mercado está tentando descobrir quanto vale essa tecnologia. Eu, particularmente, acho, por exemplo, se ele é uma reserva de ouro, ele faz, às vezes, de reserva de ouro, de reserva de valor, ele é uma reserva de valor melhor que o ouro. Ele é mais fácil de transportar, ele é mais divisível, mais fácil de guardar. Então, ele tem que ter um valor que seja equiparável. O mercado mundial de ouro é de 8 trilhões de dólares. O Bitcoin hoje vale em torno de 150 bilhões de dólares no mercado. Então, eu acho que ele tem um potencial muito grande. Se você encarar como essa perspectiva, então ele está no começo uma bolha, entendeu? Sim. Mas eu entendo também quem acha que é uma bolha, mas eu acho que é uma análise bem rasa. O pessoal tentando entender, é uma novidade. Exato. Né? Acho que toda vez que surgem coisas dessa forma, a gente demora um pouco para tentar entender, né? Bom, o pessoal ainda mandando muita pergunta, nosso tempo já vai esgotando aqui. Vamos só então relembrar para quem chegou mais tarde, a grande notícia do dia aí, que a gente ainda vai ficar de olho daqui para frente, como é que isso vai reagir. Bom, a CME, a Bolsa de Chicago, anunciou que é oficial, né, deixar bem claro que é oficial, eles anunciaram que vão lançar os futuros de Bitcoin. Para você, isso tem um grande potencial no preço, acho que Sim, Para mim, como notícia e como impacto no preço e no mercado de moedas, eu acho que é a notícia mais relevante em muito tempo, assim, mais do que China, Japão, do que qualquer outra, por exemplo, desse ano. E aos poucos a gente vai ter que ficar de olho agora como é que isso vai se desenrolar, porque é um lançamento para agora, né? Sim, nesse trimestre. Esse trimestre, fim de ano, agora já vamos ter essa novidade. Talvez o preço da moeda do Bitcoin pode
já ganhar uma força agora, mas acho que depois que for lançado, aí que é o momento que a gente tem que como você comentou mais cedo agora, vamos ter uma mudança de dinâmica, e aí Sim. a partir do lançamento, do dia do lançamento, a gente tem que ficar atento como é que vai ficar esse mercado, né? Sim, vai ser interessante, vai ser engraçado de ver. Legal, aí a gente você volta aqui para a gente comentar, então. Bom, Rodrigo, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Assim. Valeu. Foi ótimo. Bom, gente, semana que vem a gente está de volta, tratando mais um pouquinho aí sobre o mercado. Quem quiser mandar sugestão de pauta, quiser mandar mais pergunta, a gente tem o e-mail, que é bitcoin@infomoney.com.br. Pode deixar as perguntas no Facebook também, que a gente está de olho. E semana que vem a gente tem mais um convidado aí, que a gente vai tratar dos novos temas, os temas quentes do mercado de moedas. Muito obrigado e até a próxima.